Obrigado pelo convite, por estar aqui de novo. Prazer imenso estar aqui, uma alegria. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho importante, que é ter gratidão. E gratidão é uma coisa simples, né? Se você pegar a palavra gratidão, ela significa o que mesmo? Reconhecimento, né? A gente reconhece o benefício que a gente recebe todos os dias na nossa vida. Se a gente parar um pouquinho para falar de gratidão, e muitas das pessoas às vezes acham que não é grato porque a vida não é aquilo que ele imaginou ser, mas a gente poderia ser bem mais simples que isso. A gente podia pensar assim: quantas vezes que eu respiro por dia? Né? A gente não consegue ter essa contagem. Eu pergunto, se você precisasse de um bujão de oxigênio, como seria? Você saberia quanto tempo que ele duraria, não saberia? E eles te diriam, isso aqui vai dar para tanto tempo, porque você respira em média tanto por dia, e isso aqui vai servir por tanto tempo. Então, olha o que a gente tem de gracioso na nossa vida, que é automático, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. Você come, você engole, sente o sabor na boca, passou disso, o corpo faz todo o mecanismo para que você adquira os nutrientes, para que você possa ser quem é. E a gente não imagina assim, né? A gente imagina que a vida tem que ser bela, que eu tenho que ser feliz, que tudo que eu busco eu tenho que encontrar, e é fácil fazer. Mas como que a gente pensa em gratidão, se às vezes nós pensamos na gratidão, mas esquecemos ao nosso redor? A gratidão, ela faz parte daquilo que é o meu dia a dia. Se eu não sou grato por qualquer coisa, ou eu não sou grato porque eu não penso nisso, a gente tem que começar a imaginar assim: vamos começar amanhã? Como é que eu acordo? Como é que é meu dia? A hora que eu levanto, o que eu faço? Primeira coisa, põe os pés no chão, vai ao banheiro, escova o dente, olha no espelho, tem o cabelo. Uns tomam banho de manhã, outros não, né? Uns vão para a academia, outros vão para a lida, outros fazem outras coisas. Então observa, se eu olho no espelho, me deparo comigo, a primeira coisa, você só obrigado a ver uma cara feia, se eu encontrar com vocês de manhã para dar um bom dia? Não, né? Então eu tenho que me ver primeiro, e eu olhar para mim e já falar assim: nossa, gratidão, Pai, acordei, estou bem, vou para a lida, vou para a academia, vou trabalhar, vou fazer o café. Isso é para a gente entender que gratidão é isso, ele está ao seu redor o tempo inteiro. Nós vivemos com as pessoas que nos rodeiam, família, funcionários, ou se eu sou empregado em algum lugar, eu vou até o patrão e os meus colegas de trabalho. Faz parte do nosso dia a dia. Gratidão por ter emprego, gratidão por ter bons colegas, e se não forem bons, que eu consiga aprender, ser melhor para dar exemplo. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, mas é só isso que é gratidão? Gratidão é a gente entender a grandeza de Deus diante da gente, e ver o tanto que a gente é pequeno, a nossa pequenez, diante daquilo que é Deus, que representa o universo, que é, né? E é incompatível com o pessimismo, porque o universo, ele é participativo. Para a gente entender bem o universo, para a gente compreender como que a gente deve viver melhor, eu tenho um significado que não sei se vocês vão gradar, eu grado demais. Eu acho que o universo, ele é um garçom mudo. Então, quando eu reclamo, o que eu estou falando para o universo? Eu quero mais disso que eu estou pedindo, que eu estou clamando, né? Que reclamar é clamar duas vezes. E quando eu estou satisfeito, eu agradeço até antecipadamente, porque agradecendo antecipadamente é aquilo que eu imagino que eu posso conquistar, que eu vou querer para a minha vida. Mas é só querer, é só eu falar. A palavra a gente sabe que tem força, mas é só isso? Eu digo que quero e o universo vai me mandar?
Não, porque atrás daquilo que eu quero, atrás daquilo que eu desejo, faço força para aquilo acontecer, tem algo importante, que é a minha vibração. Jesus já dizia, né, que é aquilo que sai pela boca, o coração está cheio. Mas quando a gente fala de verdade, né, aquilo que eu falo com sentimento profundo, não rasamente aquilo. Então, é tão importante quando eu busco o universo e eu falo com o universo com sentimento puro de desejo, que eu desejo, mas meu desejo pode prejudicar alguém, pode fazer de alguém escada? Não. Eu tenho que, se eu desejo algo, eu não posso prejudicar alguém com o meu desejo, ou querer fazer daquela pessoa uma escada para me subir. Então é importante que a gente entenda isso, para que a gente, na hora de fazer os nossos pedidos, que certamente temos muitos, né? Todo mundo quer alguma coisa, né? A gente sempre fala que Deus é sabedor de todas as coisas, mas a gente está sempre pedindo. Então é bom que a gente entenda que o universo é isso. Aquilo que você deseja é possível. O tempo é diferente, o tempo do universo trabalhar é diferente. De repente aquilo que você está pedindo já está a caminho. Aí você fala, nossa, então agradeça antes de receber. Isso é gratidão, agradecer antes. Eu já me sinto dentro daquilo que eu quero, eu já me sinto aproveitando aquilo que eu estou pedindo. Eu já me sinto dentro da Ferrari que eu gostaria de ganhar. Mas você quer cortar um desejo? Você fala assim, mas quanto que é o IPVA, hein? Tá bom, deseja foi cortado. Você já está preocupado com o que você vai gastar, e não pelo prazer de ter. Estou falando aqui um exemplo bobo, mas é uma verdade. Porque se você põe obstáculo, muitos dos nossos desejos tem obstáculo que a gente mesmo coloca. E aí você não recebe. Jesus nos ensinou a aproximação de Deus, para que nós possamos ter essa conversa íntima, porque o universo entende genérico? Não. Se você perguntar na virada do ano para as pessoas, o que você deseja para o ano 2026? Que seja muito melhor, né? Isso todo mundo deseja. A pergunta é específica, o universo ele entende como um garçom. Eu queria um amendoim. Eu queria uma cerveja gelada, queria um suco, é assim que ele entende. E assim você tem que falar para o universo, o meu desejo é ter um relacionamento com a esposa melhor. Nós temos conflitos, eu queria resolver isso. Eu tenho uma filha, um filho que me dá um trabalho, ele está passando por um momento difícil, e eu quero isso para esse ano eu quero mudar a rotina da minha vida, eu quero ser feliz, mas eu digo o que eu quero. Porque genérico todo mundo quer, não que a vida seja melhor, todo mundo. Não é assim que o universo entende. Além da vibração, está correspondendo com o seu desejo. Não se esqueça disso. Não adianta eu falar assim, eu quero ganhar na loteria, mas nem jogo, não vou ganhar, né? Então Jesus nos ensinou como aproximar de Deus. E ele disse isso através do Evangelho de Mateus aos seus discípulos, que quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisas. Se Deus sabe o que precisa, por que então que eu oro a Deus? Eu oro para mim. Eu estou orando a Deus porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso, foi? E o que ele diz diante do Pai Nosso? Ele louva a Deus, põe Deus dentro da sua grandeza. É isso que ele faz. É isso que nós temos que fazer quando nós vamos orar. E aí ele faz um reconhecimento dessa grandeza de Deus, e ele tem gratidão a Deus por tudo, e ele faz um pedido a Deus, nos livre da tentação, né? Nos ajude, nos perdoe o pecado. Tudo isso Jesus nos ensinou dentro dessa aproximação de Deus. Então o Pai Nosso é para isso. E você pensa assim, eu sou uma pessoa grata? Você acha que é uma pessoa grata? Que você faz, você agradece pelo seu dia, quando você acorda, você agradece a Deus porque você acordou, você já pede imediatamente que você tenha um dia maravilhoso, que as pessoas que vão te ver hoje, vão te ver mais alegre, que você vai ser uma pessoa mais amável.
Porque é isso, para deixar a vida da gente melhor, um dia melhor, nós temos que desejar isso. E desejar em nome do outro, porque Jesus disse isso para nós, né? A cereja do bolo é o outro. Eu não posso ser egoísta, de querer que eu seja feliz, se aquele que me rodeia não seja. Então nós temos que imaginar assim, aqueles que estão junto de mim também eu consigo, né, fazer com que eles tenham um dia mais leve, com um sorriso que eu posso ofertar, ou eu vou ser um dia carrancudo também? Não é isso que a gente pede, né? Então quando a gente acorda, você olha para o espelho, escova o dente, e aí você prepara para o seu dia, não importa como seja. Você se prepara o seu espírito de leveza para estar com o outro. Isso é muito legal, agradecendo sempre. A gratidão tem que ser antecipada pelo meu desejo do dia, daquilo que eu vou fazer, porque nós temos livramentos o tempo inteiro, é nós que não entendemos. Você às vezes ia passar por uma rua, não passa, você sai de casa, muda de trajeto, você nem sabe por que mudou. Porque são os livramentos. Quantas vezes nós poderíamos ter encontrado com alguém que não está muito bem um dia e fazer ele passar uma raiva e Deus tira aquilo da nossa frente? Por que ele tira? Porque você se preparou para estar bem, né? Então, e quem é grato? Ele tem mais amigos, ele é positivista, ele não é uma pessoa pessimista, tem muito mais amigos, tem muito mais confiança nos negócios que ele faz, na vida corriqueira dele, com seus funcionários sendo empregado. Não importa a posição que eu tenha socialmente, importa aquilo que eu preparo e que eu tenha confiança para fazer aquilo que eu aprendi, que se eu não aprender eu tenho que perguntar. A gente não pode ser aquela pessoa que entra no trabalho e, como diz o carioca, quando a gente abriu a primeira empresa do carioca, chegamos no Rio de Janeiro, o cara falou, eu queria que alguém, eu sei, mas nem te falei o que é, você já sabe, espera um pouquinho para a gente poder entender. Eu falei, isso não é bom funcionário, o cara já sabe tudo, nem pergunta, meu Deus. Então, você atrai mais prosperidade para a sua vida, porque você sabe o que quer, você tem mais bom humor, muito mais confiança. Se você tem consciência disso, melhor. Porque às vezes você faz tudo isso, nem tem consciência que você é uma pessoa próspera, porque você tem gratidão, você nem sabe disso. Porque o universo, ele é o quê? Participativo. Ele te manda daquilo que você vibra. Você vibra carinho, amizade, amor. É isso que o universo te devolve. Tanto que se você também faz o contrário, reclama, o trabalho é uma merda, sai daqui, eu só passo raiva, o patrão não gosta nem de ver para a cara dele. Então, o que você acha que ele vai fazer? Se você sair daquele emprego, ele vai te dar um mais chato, vai te dar um com mais problema. Ai, mas os meus colegas são pessoas que você não tem confiança, gente arrogante, não sei o quê. O que você está fazendo? Você vai ter mais gente. O que você tem que fazer? Agradecer, porque essa pessoa te ensina a viver melhor, a conviver melhor com o outro. Se eu não consigo mudar o outro, que não é a minha função, é mudar a mim, o jeito de lidar com ele, já que ele é uma pessoa difícil. E assim a gente vai aprendendo a viver. Ah, mas aprende do dia para o outro? Não, porque não é assim que funciona. O Espírito de André Luiz nos traz através do Chico no livro Sinal Verde assim: perante os amigos, o amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui para nós? Você é um egoísta, você só olha para o seu umbigo, ao encontro do amor em alguém. Quer dizer, se eu quero ser amado, se eu quero ser satisfeito e eu não proporciono para o outro, eu não saí de mim, eu sou uma pessoa egoísta. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu não tenho gratidão, porque eu encontrei uma bela pessoa que está comigo, não é? Um grande companheiro, um grande amigo, uma pessoa que me auxilia. Então é isso, a gente precisa aprender isso para a gente poder dar importância às peças que nos rodeiam. Por isso a família é tão importante. Por que dentro da família nós temos talvez os maiores algozes da vida? Para você aprender.
Deus me dê paciência. Não, Ele está te dando pessoas, peças, que vai trabalhar essa paciência com o tempo, para que você possa melhorar a sua convivência com os outros. É dentro de casa, dentro da família, que surge os municípios, a comunidade e tudo por aí, né? Então a família é o núcleo mais importante da nossa vida. Não é à toa que nós viemos do lar, que nós viemos. Não é à toa que você encontra a esposa, o marido, não é? Os filhos vêm. Por isso é tão importante a gente valorizar a família, ter gratidão a Deus por ter encontrado. Gratidão, Senhor, pela minha família. Por quê? Ela que te tolera no seu momento ruim, ela te auxilia, né? No momento que você está triste, ou por que está acontecendo? Porque todos nós, no orbe que nós estamos, no momento que estamos atravessando, não tem quem não ter um momento de problema, de tristeza, e os problemas é que vão fazer a gente melhorar as nossas relações, né? Agradecer pelos nossos sentidos e percepções que nós percebemos dentro do lar, o que está acontecendo. Isso é muito legal, você ter atenção com o seu filho, principalmente se é um adolescente, se é uma criança, se ele está passando por problema na escola, se sua filha está com um problema com o namorado, ou se já é casada. Perceber, olhar as pessoas com o olhar de quem ama, porque às vezes quando acontece o problema, você vira e fala assim, não, mas não percebi nada também, você não olhou? Você achou que está tudo igual todos os dias? Né? Pelas pessoas saudáveis da sua casa. Aí tem gente que fala assim, mas como você é grato se eu estou doente ou se eu sou doente? Pelos cuidados que você recebe, pelo amigo que te socorre, pelo médico que te atende, pelo hospital que te estende, né? Quantas vezes a gente fala, mas eu não tenho condição, você vai no hospital público, que é muito bem recebido, não é? Às vezes as pessoas reclamam, mas eu não vejo às vezes muita... Por exemplo, a gente teve um problema em Conceição do Madeira, a gente tem um plano, mas não importa, na hora foi a UPA, o escopo e tal, que levou muito bem atendido. Então você fala, puxa, que legal, né? Eu não queria estar passando por isso, foi legal, né? As pessoas que você encontrou nesse meio tempo. Então, isso é importante, as pessoas que socorreu. Ah, não fui bem atendido, não me atenderam bem, que povo grosso, mal educado, eu tive que pegar fila. Ficar aqui na fila um tempo, olha que bom, você conheceu pessoas, porque nós gostamos de comunicar. Você encontra a pessoa na fila, você começa, não, mas não está demorando muito, entendimento, nossa, está aí há muito tempo, chegou, ou você que chegou há mais tempo, quanto tempo você está na fila? Ih, minha filha, tem um problema, você começa a ver os problemas dos outros, que eles começam a te contar. Então se for mineiro, te pergunta, você mexe com o quê, faz o quê? E, né, começa a perguntar o que a pessoa trabalha, mora onde, o que faz da vida. Então, o que é importante nisso? Você vai dar valor às coisas que te acontecem, vendo o problema do outro, que é muito maior do que o seu, e você estava reclamando, e aquela pessoa está até sorrindo, falando, contando a história, que ela encontrou alguém que a ouvia. E isso faz parte da caminhada de cada um de nós, ouvir o outro. Fala com ele, tenha fé, você vai melhorar. A gente já sabe disso, a ciência já provou que nós somos capazes de melhorar qualquer situação quando a gente muda de humor, muda de pensamento, né? Valoriza as coisas boas. Isso tudo é importante para a gente entender que a vida é isso, ela nos traz esses aspectos para a gente entender como as coisas funcionam, e isso faz parte. Então a gente tem que ter essa experiência, às vezes não gostosa, não é boa, mas você compreende a vida como ela se dá, em todos os lugares, né? A gente foi para uma festa e a festa ficou só na roupagem, ninguém foi festa, né? Então, e andamos longe, nós fomos em Minas Gerais, Conceição do Madeira, depois da Horizonte 180, só para uma festa, e não aconteceu a festa para a gente. Então, e aí a gente ficou insatisfeito com isso? Não, aconteceu o que tinha acontecido, e aconteceu com a pessoa certa, nós, né? Temos mais entendimento, levamos isso levemente, então, tranquilo.
E isso é para a gente compreender que as pessoas passam por isso. Por que as pessoas passam, eu não posso passar, eu sou diferente dos outros? Não, né? Todos nós. Então, falando em família, tem gratidão. Quantas famílias paralisadas por abandono, crianças abandonadas? Quantas? Foi a hora, né? Porque quem conta muita história, a hora só. Né? Quantos filhos não aceitaram os próprios pais, achavam que tinha que nascer numa outra família, que o pai é isso, a mãe é aquilo, e eu não gostaria de ter vindo nessa família. Eu lembro de um suicídio que teve em Bebedouro, de um primo de um grande amigo meu, não vou falar o nome, porque a família é muito conhecida, não fica chato. Ele falou assim, ele nunca se sentiu dentro da família, toda a vida que ele foi uma vida desse povo financeiramente rico, mas o que aconteceu? Nunca se sentiu situado, a vida inteira reclamou, aí depois de 28 anos suicidou. Então, acontece, tivemos um filho de 2 amigos, um com 42, outro com 38, também suicidado, não era caminhoneiro, o outro era um profissional liberal, bem sucedido, o caminhoneiro era caminhoneiro, né? Bem sucedido dentro da sua profissão, e suicidado. Então, a gente não sabe por que as pessoas não têm gratidão à vida, e por que isso vai se transformando numa vida ruim, que você não vê perspectiva, ou que você perde o amor próprio, ou acha também que as pessoas não amam, então acaba fazendo, isso tem nada a ver com o que aparece, não apareceu na mente agora. Então é importante que a gente saiba por quê. Você sabe por quê? Não, mas acontece, né? E às vezes pessoas bem-sucedidas. Então é importante que a gente entenda que hoje os filhos, por exemplo, eles querem coisas muito além daquilo que nós tivemos na nossa geração, por exemplo, né? Nós somos a geração que não tivemos as facilidades que tem os filhos de hoje. Então hoje os filhos querem coisas que, por exemplo, é mais importante um Wi-Fi para jogar ou para comunicar com alguém. As reclamações deles estão nesse nível do que a comida do restaurante. Senta no restaurante, tem Wi-Fi? Não tem, não sei o quê, não pode me dar outra. Então bora. Fazer o que? Você veio comer ou para ficar no grupo? Né? Você vê que as reclamações não têm nada a ver, quer dizer, não são gratas por ter a condição de sair de casa e ir no restaurante almoçar, porque ele queria além daquilo que era o almoço. Então, cobram da gente além do essencial, que nós não tivemos, não tem gratidão. E aí é o tal de pensar assim, na falta, né? Eles não têm gratidão, não olham o que é possível, que é a fantasia, além do necessário, além daquilo que é. Ele gostaria de ser além do que é. Então isso é que está deixando, eu diria que a humanidade meio doente, né? Não tem uma centralidade, não sabe o que é. Às vezes a gente fala assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ajudar mais, eu poderia ser mais útil. Mas nós somos um produto do meio, nós somos imperfeitos, ainda não conseguimos chegar no ponto que a gente gostaria de chegar. Às vezes você quer ajudar alguém na estrada, você olha pelo horário, você olha pela pessoa, você tem medo de parar, às vezes você deixa de dar uma ajuda grande para alguém por medo, porque vivemos, né? Apesar da nossa região não ser uma região tão dura, difícil, de crimes, etc., mas mesmo assim a gente tem medo. Outro dia eu parei dentro da cidade para ajudar um rapaz de uma moto e ele ficou encabulado. Você parou para me ajudar? Você não está precisando de ajuda? Eu falei, ele não acreditava, porque eu acho que ele pensou assim, ninguém para para ajudar um motoqueiro. Eu falei, não, parei para te ajudar. O que eu posso fazer? Você precisa do quê? O que nós podemos fazer para resolver o seu problema? Então, as pessoas às vezes ficam surpresas. Mas nós somos, a gente ainda estamos evoluindo, vamos aprendendo, né? Nós temos que fazer parte daquela massa que pensa positivo, que tem gratidão pela vida, porque a gente sabe que nós estamos numa transição, mas não é o planeta que vai mudar. O que vai mudar o planeta somos nós, com as nossas vibrações positivas,
E aí o planeta, ninguém dorme e acorda amanhã com regeneração, né? Nós estamos regenerados, que maravilha, que coisa linda. Não é assim que funciona. Bem que poderia ser, né? Mas nós chegamos até aqui e viemos bem, já estamos aqui buscando conhecimento, espiritualidade, né? A gente avança, infelizmente a gente vai ficando mais velho quando você pensa em espiritualidade, né? A gente poderia começar desde jovem, para a gente chegar na mocidade, está todo mundo empenhado a fazer melhor, a contagiar os amigos, mas não é assim que funciona. Aos poucos a gente vai levando para filhos, netos e deixando com que essa geração que está vindo aí, uma geração com mais gratidão, buscando valorização da vida, gratidão por Deus por ter recebido a vida e começar a somar as dádivas que nós temos, que a gente não soma, Então, às vezes, todo mundo do meio espírita conheceu a história de Jerônimo, não conheceu? O gigante deitado? Jerônimo Mendonça. Isso. Então, quando perguntaram para ele qual que era a alegria da vida dele, ou o seu desejo, ele falou que era virar de bruço, gente. E aí eu pergunto, qual o problema que nós temos? Se um cara daquele levava alegria para as pessoas, ele brincava muito, enquanto os outros eram aplaudidos, ele saía carregado, era obrigado a sair carregado, não tinha outro jeito, né? Mas ele brincava com tudo isso. Então, qual que é o nosso problema? Por que nós reclamamos tanto da vida ainda? Porque lamentamos. A vida é muito boa, mas você tem que entender que você é um produto dela. E se eu reclamo, o universo manda para mim aquilo que eu estou reclamando. Se eu tenho gratidão, isso muda. Eu agradeço o que me aconteceu. Por quê? Poderia ter sido pior. E aí o universo, nossa, que maravilha. Olha o desejo dessa pessoa. Que coisa boa. Mas é garçom mudo. Não vai com genérico, porque não vai entender. Então, às vezes, a gente reclama. Às vezes você passa 25 dias de férias, você tirou férias, vai para a praia, que é uma maravilha, brinca, leva a criança, a família, aquela coisa boa, 25 dias. Que férias maravilhosas. Arruma as malas, vamos embora, tem que descansar para voltar a trabalhar. Você não estava descansando 25 dias, mas tem que descansar, tem que voltar para casa. E aí acontece um assalto. Tiro, papá, chega a polícia, dá tiro para todo lado. Ninguém sofreu nada, ninguém tomou tiro, não aconteceu nada. Mas o pânico foi grande. O que ficou registrado nessas férias? O seu pânico. É isso que a gente registra. Nós só registramos aquilo que sai do ponto. Se eu te pergunto, você almoçou ontem? Você fala, foi ontem. Você é perigoso não saber o que você almoçou. Um pânico que você teve ficou registrado. Eu te pergunto aqui 2, 3 anos, e as suas férias em 2026? Uma tragédia, pelo amor de Deus, nunca mais volto para aquele lugar. Assalto, que é um perigo. Só ficou registrado o assalto. Os 25 dias da mamata, ninguém mais registrou. Porque não saiu do ponto, sabe? Não saiu do ponto. Quando sai do ponto, você registra. Ou quando você tem uma grande alegria, nasceu um neto, nasceu um filho, meu Deus, era tudo que eu queria. Aí ficou registrado. No dia tal aqui do aniversário. Vou comprar presente antes, para não fazer feio, não é? Então é isso que a gente vai entendendo como funciona a gente. E a gente precisa entender isso. Mas às vezes nós sofremos também com uma pessoa que nos diminuiu, que falou uma palavra fora de contexto, nos magoou, nos fez chorar. Você registra uma pessoa com uma pessoa ruim, pessoa que fez o mal. Às vezes ela já fez outras coisas boas para você. Aí entra o quê? Ingratidão. Você faz o favor um monte de vezes para o outro. No dia que você fala, não dá para fazer. É assim, agora é assim, melhorou. A vida dele não é a mesma, nós não é mesmo amigo, não. Mudou. Então, a gente precisa entender que às vezes a pessoa estava num momento infeliz, foi uma frase que ele não pensou para falar. E essa pessoa faz parte do seu convívio, já te fez favor, você te fez inúmeros favores. Agora, hoje não fez, ainda falou uma coisa que te magoou, acabou.
acabou a vida da pessoa. Então, a gente precisa enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Entender isso. Está em alta agora com a música do mundo, né? Às vezes nós estamos com sentimento de mendicância, nós estamos sempre enxergando o lado ruim, a falta. André Luiz finaliza aquela lição assim: quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração, né? E imagina a pessoa, enquanto Jesus falou, reconcilie enquanto está a caminho, porque é muito mais fácil do que eu partir para outra vida cheio de ódio. Quando você fala com o espírito, ele está aborrecido, até você convencer, Jesus toma conta. Não é fácil, porque ele veio com o coração cheio de ódio, e aí ele está em outro tempo, é uma coisa que está cristalizada há muitos anos, né? E aí você tem uma dificuldade. Por isso fazer as pazes aqui enquanto você está a caminho é maravilhoso. Você já está aqui mesmo, me desculpa, erramos, foi uma coisa que passou, né? Então como é que nós queremos dizer que o planeta não está passando por dificuldade? Está. Que nós estamos vivendo em conflito? Estamos. Que a escola da vida não é fácil para ninguém? Não é. Que as provas são duras e difíceis? São. Mas nós temos que entender que Jesus nos trouxe a boa nova, e é isso. O Evangelho é aliviar as dores, é entender o caminho que ele falou. Vocês são co-criadores. Se nós somos em planos menores, mas entenda, se eu consigo co-criar, eu consigo co-criar uma vida melhor para mim. Mas eu tenho que começar acordando bem, sendo grato por aquilo, pelo bom sono da noite. E é isso que a gente precisa entender, que eu posso ser melhor do que sou, eu posso ter mais saúde do que tenho, eu posso ser uma pessoa mais amável, mas eu tenho que querer, eu tenho que amanhecer o dia já pensando como que vai ser a relação com as pessoas hoje. Que Deus me dê tranquilidade, serenidade. É isso. Se eu não agradecer, eu não consigo chegar adiante. Então, Jesus nos trouxe a boa nova, trazer a luz e não o julgamento. É gratidão que ele pediu para a gente. Mas às vezes a gente quer desviar disso, do sofrimento alheio. Às vezes você vê uma pessoa, quando você passa na internet, que você vê às vezes alguém pedindo uma ajuda. Não, mas só tem isso na internet. Gente, pelo amor de Deus, você nem sabe se isso é sério, se o sujeito está. Aí você quer passar, você para um pouco de prestar atenção nas dores dos outros, que vai ficando banalizado as coisas. Mas a gente, por exemplo, nós não podemos negar as guerras que estão acontecendo agora, o sofrimento das pessoas, e a gente vê o sofrimento de pais, filhos, irmãos, pessoas que estão perdendo, e são profundas essas dores. Eu vi um rapaz falando hoje que está dormindo numa barraca, e ele era um comerciante poderoso. Agora eu te pergunto, que culpa você tem da ignorância do presidente do seu país? Dele colocar uma ditadura e o outro querer combater essa ditadura. Você não tem culpa nem do outro que está atacando, nem desse que está aqui. Talvez você nem tenha votado ou nem condição para isso, porque o país não tem voto livre, vamos dizer assim. E você foi atingido por uma bomba, sua casa acabou e você não tem mais por onde ir. Então o sentimento é profundo, e a gente tem que entender que as pessoas estão sofrendo porque nós estamos passando por um momento difícil, e está acontecendo muitas tragédias, lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, Cuba, Rio Grande do Sul anteriormente. Então estamos passando por um momento muito difícil. Você tinha tudo e amanhece sem nada. Eu lembro de uma moça que deu uma entrevista em Juiz de Fora, 16 pessoas da família, todos só tinham ficado ela. Uma chuva, o barranco desce a casa junto, mata todo mundo. Você tinha tudo ontem e hoje você não tem nada. A luta de uma vida inteira. Então, é profundo a dor? É profundo. E aconteceu por quê? Por ganância, por ignorância, né? Porque às vezes você condena as pessoas.
que estão ali. Mas às vezes é um bairro que surgiu lá atrás, as pessoas não respeitaram as leis. A guerra a gente já sabe que é ignorância pura e ganância pura. Mas vamos dizer que também onde colocou aquelas pessoas para fazer a casa é a mesma coisa. A ganância de ganhar dinheiro, de fazer um bairro não podia, com uma propina alguém aprovou e assim por diante, né? Isso acontece todos os dias. Mas também não podemos esquecer da misericórdia de Deus. Temos que ter, não podemos ter essa visão só de céu e inferno, do mal ou do bom, né? Nós sabemos da dor que ela é profunda, a gente entende isso, mas não pode ficar na revolta. Quando você revolta, piora, porque se somos co-criadores, nós conseguimos sair desse buraco, através da mão de um irmão, através de uma campanha, a gente consegue. E olha, as pessoas positivistas, pessoas que pensam em ter prosperidade, saibam, ela consegue, porque a luta é grande, mas o universo é participativo, não se esqueça disso. É garçom mudo, ele te traz aquilo que você deseja, aquilo que você vibra. Então é importante que a gente entenda isso. Se a gente for olhar a televisão, não, o que dá notícia, o que dá ibope é notícia ruim, né? E ela é repetida. Se você entrar na notícia ruim de madrugada, você vê ela o dia inteiro, né? Em todos os jornais, em todas as TVs. Então, a nossa geração, por exemplo, nós tivemos. Estou entrando nesse papo e estou vendo que não vou dar conta. Que hora que vocês querem que acabe a palestra? 11 horas, tá bom. Na nossa geração, nós vimos nascer o fax. E, gente, isso aqui foi uma revolução. Que geração privilegiada. Nasceu o fax. Você ia passar um documento, você punha ali, punha para repetir, ele repetia sozinho, até o documento passar, você estava satisfeito com aquilo. E essa geração que está com inteligência artificial. Mas, menino, o fax veio num momento que nós não tinha nada, nós só tinha o telefone, eu tinha que pagar o aluguel dele. Para você conseguir uma linha, você tinha que entrar numa fila, comprando e pagando carro. Deus do livro. Aí você tinha que entrar na fila, aí você fazia consórcio para ter uma linha de telefone. Gente, olha como é que nós sofrimos. Olha que eu sou comerciante, 30 e tantos anos, eu não tinha, eu pagava aluguel de telefone para ter na loja. Então observa como era isso. Então, hoje não, vocês vieram, a geração nova veio com tudo, né? Esse pessoal veio, mas está fugindo do controle aí você fala assim, mas isso não é um mecanismo que veio ajudar todo mundo? Eu vou dar uma saltada aqui para a gente, eu vou passar por cima, porque tem muita história interessante, mas não dá para contar. Mas eu vou contar para vocês o principal aqui. Deixa eu ver o nome da empresa para mim não falar bobagem. Neuralink disse que o IA já fugiu do controle da humanidade. Que o pessoal perguntou, por que vocês não desligam os robôs? Ele falou assim, a resposta dele, nesse momento nós não temos certeza a fonte de energia do IA. Não temos certeza. Agora você presta atenção. Olha, a energia que eles estão usando, nem a fonte e nem as informações a gente não sabe. Eles estão suspeitando que mesmo desligado das tomadas, os data centers vão continuar funcionando. E outra coisa pior, o IA começou a mentir. Você já viu uma máquina mentir? Hoje está mentindo. E quando ela começa a mentir para obter vantagens, ficou uma coisa perigosa. Eles estão achando que está tendo sinal de consciência. E eu fico fazendo uma ligação com isso, com a espiritualidade. Não é? Como que uma máquina tem sinais de consciência? Isso está colocado. O tamanho do problema que está vindo para frente. Nós já temos voos autônomos. O piloto passa mal, por exemplo, só tem um piloto no avião, um avião pequeno, tá? Passa mal. Tem um botão que qualquer passageiro pode lá apertar, ele já assume o comando, manda texto para o comando do aeroporto,
E aí fala, nós vamos pegar a parte mais próxima, o aeroporto mais próximo, vamos descer, ficar no meio da pista e abrir as portas. Ele vai pousar o avião. E já tem, por exemplo, ele vai avaliar o terreno para pousar, né? Então já tem 175 voos feitos, sem passageiro, é claro, voos testes, pela Airbus, com o A350, totalmente autônomo, sem passageiro, voo de teste. Os pilotos não tocaram em nada. O IA levantou o voo, fez e voltou e pousou o avião. Então você vê que está muito avançado sobre isso. A tecnologia existe, o que não existe é a aceitação da sociedade. Assim, eu vou entrar num avião sem piloto? Não. Então isso que não existe ainda, né? A gente não tem segurança para isso, mas está acontecendo. E uma história que foi para o Domingo Espetacular, não sei se vocês viram, Planeta em Perigo. Um modelo de IA prestes a ser desligado resolve chantagear o chefe. Olha o que está acontecendo. Parece coisa de filme, mas não é, tá? Virou notícia no mundo inteiro e chamou atenção para os riscos do avanço da tecnologia. Um robô desenvolvido por uma empresa americana, quando soube que seria desligado, a inteligência artificial ameaçou divulgar os e-mails que revelariam um caso extraconjugal do supervisor. Isso passou na TV, não estou contando historinha aqui não. Então elas são carregadas de dados, mas ao pedir algo para ela não possui, ela agora está inventando. Você pergunta alguma coisa e ela não sabe, ela inventa. Pô, bem que ela não te conta que está inventando. Entendeu? Então, ela está criando um futuro que nós desconhecemos. Estamos numa mudança de patamar, tá? E isso é muito perigoso para a humanidade. A China colocou um robô numa plateia para assistir um show. Ele começou a dar cabeçada nas pessoas, estiveram junto a um monte de segurança para tirar o robô de circulação. Perdeu a noção daquilo que ele foi criado. Então, já tem fábricas de carros que os robôs fizeram robôs para poder fabricar o carro. Olha como é que está avançado, mas está se tornando muito perigoso para todos nós. Então, a humanidade está em risco? Claro que estamos em risco. E não sabemos do futuro. Nós não sabemos quem está alimentando esses robôs. Então, ele tem empatia? O robô tem gratidão por quem alimenta ele? Os dados. É isso que a gente tem que pensar. É uma máquina, mas se ela está ganhando consciência, que é o que os especialistas estão falando, não fica uma coisa muito perigosa? Não fica um trem que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nós não podemos ser surpreendidos qualquer hora com notícia ruim sobre isso, por exemplo? Então, nós estamos cheios de desafio. São IAs para todo lado. A gente já sabe que o Tesla abandonou as fábricas de carro para criar só robô para você ter na sua casa, um robô de auxílio, de trabalho, assim por diante. Então a gente não sabe o que vem para o futuro. Mas o problema é que você não conhece empatias, coerências, gratidões nesses que estão. E os drones, que hoje é a grande máquina de guerra, né? A agricultura também. Mas esse é o problema. É para todo mundo, né? Enquanto eu procuro um robô para me ajudar, para me auxiliar, para que eu saia da mesmice, ou que eu encontre um meio de produzir melhor, de matar a praga localizada, sem bater veneno em tudo, que é esse o grande trajeto, né? Principalmente da Copercitos, né? Você tem robôs grandes na feira lá, a gente viu robôs enormes com a carga de veneno que sai e bate só no local onde precisa. Aqui você, com o controle na mão, você vai na sua agricultura inteira. Quer dizer, você não desperdiça, você não contamina, porque você tem uma tecnologia te auxiliando. Mas muita gente está usando essa mesma tecnologia para fazer o quê? Para prejudicar o outro, para pegar a sua imagem e fazer uma palavra que você não disse, uma frase que você não disse, e assim por diante. Então, tudo tem dois lados. Tudo na vida tem dois lados. E é preciso que a gente entenda isso, para que nós não possamos passar por problemas maiores que a gente já tem, né?
O mundo está mudando, a gente já sabe disso, mas a vida precisa ser preservada. Eu lembro de uma frase de Kardec muito importante, quando ele viu a tecnologia subindo tanto e não via o moral, que enquanto usa para auxílio, outro usa para degradar, e pergunta, né, por que achamos que a moral, a vida, avança muito na ciência, está havendo um avanço, e a moral não, porque você tem a percepção de um curto espaço. Se você pegar a evolução da humanidade, você vai ver que não é assim que acontece. A gente entende isso, né? O pequeno espaço que a gente vive, a gente entende o tempo que eu vivi. Minha mãe contava, minha avó, mas é isso que você tem percepção. E agora a gente tem percepção porque a tecnologia está avançada e você busca informação em todos os lugares. Mas na época dos nossos pais e avós, nós não tínhamos. Nós tínhamos história contada para aquele que nós não tínhamos armazenamento disso, não tinha fotos. Eu tenho do meu pai e da minha mãe, com a família junto, uma foto. Eu não sei que rosto tinha o meu pai, porque eu sou caçula e meu pai morreu, eu tinha 2 anos e 3 meses. Já melhoraram a foto de todo jeito. Você olha, que rosto tinha, do jeito, você não sabe, porque é muito antigo e a única foto. E não podia rir, hein? Saiba disso, vocês mais velhos sabem disso. Se você sorrisse na foto, estava errado. Ou se é coisa séria, só para você pôr um cartucho aqui, custa caro. Não fica fazendo gracinha. Então observa o que é a vida, né? Mas nosso tempo está fechando. Eu queria terminar com uma frase do Chico Xavier, uma leitura dele aqui com Emmanuel na Fonte Viva, aprendendo a agradecer. Pelo ar abundante, graças da locomoção, porque nós andamos, ou porque tem alguém que nos auxilia, nos empurra, a faculdade do raciocínio, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição do agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento. Quantos são? Muita gente está esperando lances espetaculares, da boa sorte mundana, ganhar na loteria para fazer o bem a alguém. Todo dia é possível fazer o bem a alguém. Todo dia é possível fazer algo para alguém. Você não precisa fazer uma coisa grandiosa, faça o seu bem todos os dias. Um sorriso anima a vida de alguém um dia. É bom que a gente entenda um pouco disso, a fim de exprimir gratidão ao céu. O Cristo, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências, nada insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. E eu, com essa palavra dele, agradeço o convite de estar aqui, de poder dar uma palavra para vocês. Se isso conseguiu com que vocês levassem uma palavra para casa, já tenha valido a pena. Porque o importante é a gente despertar em alguém algo. E o despertamento já está dentro de nós. Basta que alguém diga: nossa, essa pessoa falou uma palavra que ninguém nunca falou, você cansou de ouvir. Acontece que o momento não era propício e chegou aquele momento que você desperta. Isso é que é importante para qualquer pessoa que fale para alguém, despertar no outro algo que seja para o bem. É a única coisa que a gente pede. Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece, respirando fundo, tirando o barulho da nossa mente, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, das preocupações. Lembremos do rosto sublime do Cristo, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos num só objetivo. Divino Mestre, em Ti, Senhor, confiamos. Que o nosso pensamento seja o Teu pensamento, Jesus. Que a Tua bondade seja a nossa bondade.
Que o nosso amor seja o teu amor, Senhor. Que o nosso fardo de todos os dias seja aquele que deixaste leve. Que a tua luz seja nosso guia. Que a tua paz seja a paz que encontremos todos os dias ao amanhecer. Que confiemos em nós. Confiemos no Evangelho que traz a boa nova. Que confiemos naquele que está do nosso lado. Que amemos de verdade. Que estejamos, Senhor, na tua presença todos os dias. Que a tua paz nos fortaleça. Que a tua luz nos guie por todos os caminhos. Que a nossa semana seja uma semana de prosperidade, de amor e de bondade. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.